irmãos com a paz do Senhor, né? Amém? É um prazer, uma oportunidade grande de estar aqui, né? Compartilhando aquilo que Deus trouxe no meu coração. E hoje eu queria falar um pouco sobre a voz da tentação. Que voz é essa, né? Que é um pouco sobre a tentação, mas é algo que eu vi hoje de uma forma diferente para mim. E eu espero que essa palavra personalizada de Deus, do mesmo jeito que ela veio para mim, que ela possa ser de uma forma personalizada também para os irmãos. Eu sei que Deus não vai falar, às vezes, do mesmo jeito que falou comigo, com vocês, mas eu acredito que o Espírito Santo ele tem uma particularidade, que isso é incrível nele, de falar com cada um da maneira que você precisa. E essa é a minha oração essa noite, isso que eu peço a Deus essa noite. Recebo a oração, né, do Luiz, né, sobre a minha vida, em nome de Jesus. Ser movido pelo vento do Espírito Santo é algo muito interessante, né? E eu estava sentado no quarto hoje, né, preparando o estudo e meditando. E eu comecei a olhar pela janela do meu quarto e eu vi lá, eu acredito que seja um urubu, mas estava vendo os pássaros lá bem de longe, voando só com as asas, né? E iam de um lugar para o outro, às vezes de um lado para o outro, sem bater uma asa uma única vez. E eu fiquei pensando assim, incrível isso, velho, incrível. Como que ser conduzido pelo vento é algo que não te cansa, é algo que te traz paz. A Bíblia fala que nós devemos ser levados como a folha do vento, conduzida pelo vento do Espírito Santo, sem saber para onde vai, só vai pelo vento do Espírito. Então, naquilo eu fiquei pensando, Deus, eu quero ser conduzido pelo vento do Espírito Santo, conduzido pela Tua Palavra, conduzido pelo Teu Espírito. Que isso seja verdade na nossa vida. Que nós possamos ouvir a voz de Deus, ser conduzido por ela. Queria que os irmãos abrissem no texto de 1 Coríntios 12, no versículo 2. Coríntios 12, 2. Amém? Sabeis que, quando erais pagãos, de uma maneira ou de outra, foste fortemente atraídos para ídolos mudos. Queria focar nessa parte, ídolos mudos. Esse texto nos leva a acreditar que Deus, diferente desses ídolos mudos que Paulo estava falando, que essas pessoas eram atraídas para eles, né? Deus, ao contrário disso, Ele é um Deus que fala, não é um ídolo mudo. E a gente vai ver um pouco aqui sobre a voz de Deus. Nós podemos também ouvir a voz de Deus e andar em retidão. E assim como a voz de Deus nos leva, a palavra dEle nos leva para andar em retidão, uma vida de caráter, uma vida de retidão. Existem outras vozes que andar a caminhos tortuosos. Um exemplo delas é a voz da tentação. Vou falar bastante, um pouco hoje.
um pouco sobre a tentação, vamos ver lá em Gênesis 3:8, na parte A do versículo fala assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia. A parte A do versículo, né? Então aí a gente vê que Adão ouvia a voz de Deus. Não era algo que ele não ouvia, né? Não era algo que era mistério para ele. Esse episódio do versículo 8, no capítulo 3, fala depois da queda de Adão, né? Que ele caiu e na viração da tarde, ouvindo a voz de Deus, mais para frente prossegue a vergonha que ele teve de Deus e outras coisas. Mas ele ouvia a voz de Deus. E um pouco antes da gente aprofundar no assunto da tentação, vale a pena um pouco falar sobre a voz de Deus. Ezequiel 43:2. Esse eu queria que os irmãos abrissem comigo. Ezequiel 43, versículo 2. Ezequiel 43, versículo 2 diz assim: eis que pude contemplar a glória de Deus de Israel, que se aproximava pelo caminho do Oriente, e o som da voz de Deus parecia um rugido de muitas águas, avançando com poder, e toda a terra resplandecia diante da sua glória. Voltando no capítulo 1, que a gente vê no começo de Ezequiel, Deus também fala para ele, né, da voz. Ezequiel relata sobre a voz de Deus no versículo 1. Capítulo 1, quer dizer, versículo 24. Fazer os irmãos ficar rápido de endereço, né? Achar. Ezequiel 1, 24. Então eis que eu ouvi o barulho provocado por suas asas, quando voavam, faziam lembrar o rugido do mar. Algumas versões falam ruído, outras falam barulho, né? Rugido do mar. Parecia a voz do Todo-Poderoso. Era um ruído estrondoso, como de um grande exército em movimento. Assim que pousavam, fechavam as asas. E não só Jeremias. A gente vai ver outros 2 profetas de Deus falando sobre isso. Não só Ezequiel, né? Jeremias também vai falar sobre isso. Queria que os irmãos também abrissem lá, Jeremias 51. Jeremias 51, 16. Para frente de Isaías um pouco. 51, 16. Sobre o poderoso som dos trovões, as águas do céu rugem, ele faz com que as nuvens se ergam desde os confins da terra. O Eterno produz relâmpagos para a chuva, e faz com que os ventos se movam a partir de seus depósitos e varram a terra. E Apocalipse 1, versículo 15. Por último, João vai falar sobre isso, né? E ele diz assim: seus pés reluziam como metal, quando é refinado na fornalha ardente. Sua voz como o som de muitas águas. Voz de muitas águas, som de muitas águas. Os outros 2 falam sobre o ruído. E vale lembrar nisso, né, que a Bíblia nos diz que quando uma coisa é dita com 1 ou 2 ou 3 concordam naquilo, aquilo também é ligado nos céus, né? Isso é interessante. Então a gente vê que a voz de Deus não é algo simples que deve ser deixado passar. É uma doutrina, é algo, talvez não uma doutrina, mas é algo importante a ser levado em conta. E a voz de muitas águas não remete simplesmente à quantidade de águas, mas sim a especificação. Eu acho que para a gente entender mais esse texto, a gente deve dar ênfase ao ruído, ao barulho. Não simplesmente a água em si, a quantidade de água em si, né? Porque você pode simplesmente estar no mar aberto, onde tem muita água, mas o mar está calmo. Isso não houve barulho nenhum. Do mesmo jeito que aquela quantidade de água pode estar fazendo muito barulho se tiver com tempestade, né? Então,
nesse negócio de Voz de Muitas Águas, a distância influencia bastante. Por exemplo, eu, quando viajei, eu acho que minhas férias que eu tive, né, depois de muito tempo, graças a Deus, em fevereiro, se não me engano, consegui as férias no serviço. Quem sabe, quem me conhece, sabe a luta que eu tive com esse negócio de férias, né? E nessas férias eu tive a oportunidade de viajar para Curitiba. De Curitiba eu fui para Foz do Iguaçu para poder dar uma passada no Paraguai, né, comprar umas coisas lá. E um dos lugares mais incríveis que eu já fui, visão, é lindo aquele lugar, lá em Foz do Iguaçu, né, nas cataratas. Só que é uma coisa que vale, que você fica pensando, você vai caminhando para lá, você vê o tamanho da catarata, o trem é muito grande, muito grande. Eu não sei, deve ter a altura de um prédio de uns 15 ou 16 andares. Isso é uma parte, outra parte deve ser maior ainda. E tem o outro lado, né, que pelo lado da Argentina eles chamam de Garganta do Diabo. Misericórdia. Acaba que é um negócio muito grande. E é um volume de água muito grande. Parece um lago, sei lá, muito grande. É algo gigante. Só que você caminhando para Foz do Iguaçu, você pega um ônibus lá na entrada, anda uns 5, 10 minutos mais ou menos no ônibus, depois começa a descer uma trilha. Nessa trilha você não ouve a catarata, você não ouve nada da água. Você está andando tranquilo e você chega até a pensar, mas o trem é... Eu nunca tinha ido, né? Eu não imaginava que eu ia ver, né? Na hora que você vai chegando, se aproximando mais da catarata, você começa a ouvir o seu ruído, o som dela devagarzinho. E com pouco você chega na parte mais... Eles têm um caminho que você vai andando até chegar mais perto um pouco das cataratas, né? Não tão perto, mais ou menos uns 50 metros de distância. Você chega até ficar todo molhado, dependendo da quantidade de água que tem. Se chover bastante, a água vai caindo e vai produzindo aquelas gotinhas de água que vai te molhando, né? É gostosa a sensação. Só que, lembra a vez que eu fui num sítio, ou na roça do de Paulinho, não sei se era Batatal ou se era Voporanga, onde que era, no Caratinga. E lá na roça tinha uma cachoeira, não sei se você lembra, tinha uma cachoeira lá, né? Se você pegar essa cachoeira, que tem uma queda muito menor, sei lá, talvez na altura do teto aqui, a queda está um pouco maior, se você chegar e ficar debaixo do véu da cachoeira, isso não vai doer para você, né? O barulho da água batendo nas rochas e o som que ela produz é mais ensurdecedor do que quando eu estava na catarata. O que eu quero te lembrar com isso? De novo, voltando naquele ponto, não é a quantidade de água que cai, e sim a distância que você está da água, a distância que você está do ruído. A voz esse ruído te faz ouvir só aquilo. Da cachoeira me fez, porque eu estava mais perto, eu consegui ouvir simplesmente o barulho da cachoeira, não ouvia o que os outros estavam falando ao redor. Já lá em Foz do Iguaçu eu consegui conversar tranquilamente. A gente conseguia gravar vídeo, você ouve a voz até no vídeo. Então, lembra disso. A distância influencia muito. Estar perto do ruído de Deus, da voz de Deus, faz muita diferença. Quando você quer esquecer a voz da tentação, quando você quer esquecer a voz da depressão, a voz dos problemas do mundo, esteja perto da voz de Deus. Ela vai te cercar, ela vai te impedir que as outras vozes influenciem o seu coração. Então, estar perto influencia, né? E eu vejo um pouco a água como conhecimento, né? Na Bíblia. Nesse exemplo que eu estou usando. E apesar da catarata ter muito mais conhecimento em relação à cachoeira,
é aquilo que eu falei, né? Estar perto influencia mais. A gente vê exemplos hoje dentro da igreja que às vezes a pessoa está muitos anos dentro da igreja, muitos anos estudando a Bíblia, conhece muito da Bíblia. É uma catarata a pessoa, de muita água, de muito conhecimento, mas ela não se deixa influenciar por aquele conhecimento. Ela não está perto o suficiente para ser influenciada pela voz de Deus. Aí às vezes uma outra pessoa que conhece, mas conhece pouco, mas está tão sensível à voz de Deus, está tão próximo daquilo que Deus quer para ele, que ele vive mais na presença de Deus do que o outro irmão que está muitos anos dentro da igreja. Às vezes 30, 10, às vezes 40, uma vida inteira. Então isso é muito importante, né? A tentação é uma voz que questiona o caráter de Deus. Ela vem para encobrir aquilo que Deus fala, né? Gênesis no capítulo 3, versículo 1. Vamos ver a tentação no jardim do Éden, né? Gênesis 3:1. A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo, do que havia feito. E aconteceu que ele questionou com a mulher: então foi isto mesmo que Deus falou? Vós não podeis comer de nenhum dos frutos da árvore do jardim? Ao que declarou a mulher à serpente: nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus disse: dele não comereis, e nele não tocareis, para que não morrais. A serpente então alegou à mulher: com toda certeza que não morrereis. Ora, Deus sabe que no dia em que dela comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. A tentação tenta fazer a gente acreditar que aquilo que Deus diz, as regras que Deus impõe, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, vai nos fazer deixar de aproveitar os prazeres do mundo. A tentação tenta enganar a gente. A serpente fala com Eva: não é bem assim que Deus está falando. O que Deus não quer que você coma, porque Ele não quer que você esteja conhecendo o bem e o mal. E às vezes a gente cai nisso, que começa a dar ouvido à voz de Satanás, começa a se afastar um pouco daquilo que Deus tem falado com a gente. E não é à toa que Deus nos priva disso, mas é isso que a tentação tenta nos fazer acreditar, né? A tentação nos fala através dos nossos desejos. No versículo 6, continuando aí: quando a mulher observou que a árvore era realmente agradável ao paladar, muito atraente aos olhos e, além de tudo, desejável para se obter sagacidade, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que estava em sua companhia, e igualmente comeu. Então você vê aqui, agradável, muito atraente, depois desejável. Acaba que a gente vai entrando num processo na tentação. Não é algo que vem de uma vez. Primeiro ela viu: eu acho que isso é agradável, talvez isso aqui pode ser bom. Começa a aprofundar naquilo, começa a amadurecer aquela ideia de que aquilo é bom. Depois ela fala assim, depois no versículo fala: desejável para dela se obter sagacidade. É aquilo que a serpente prometeu para ela, que aquilo traria. Ela conheceria o bem e o mal, assim como Deus conhece. Só que é diferente, porque Deus não peca. É diferente porque Deus não pecou e não precisa de pecar para conhecer o bem ou o mal. Então, toda tentação ela tem esse ponto de enganar a gente e usar o nosso próprio desejo. Ela usa o nosso desejo. Ela é a boca que faz essa voz da tentação. O nosso desejo é a boca, né? Que faz essa voz da tentação sair. Tem uma historinha que eu achei bem engraçada, de um cara chega, vê o diabo, né? O diabo chorando na sarjeta. Não sei se alguém aqui já ouviu essa história. Ele vê o diabo chorando na sarjeta e chega até ele e pergunta qual o motivo dele estar chorando. Aí o diabo vai e fala com ele: não, é esses crentes que toda hora eles põem a culpa em mim, falam que tudo é culpa minha. E eu até queria que fosse assim. Só que toda vez que eu chego perto deles, eles já pecaram.
nós não pecamos por causa do diabo, simplesmente. Tiago vai falar sobre isso, a gente vai até abrir na frente um pouco. Tiago fala que nós somos tentados pelos nossos próprios desejos. E vamos ver esse versículo no capítulo 1 de Tiago. Tiago 1,13. Até o 15. Então esse desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado, e o pecado após ser consumado gera morte. Então o Tiago vai falar sobre isso, né? Que nós somos tentados pelo nosso próprio desejo. Satanás simplesmente quer aguçar esse desejo para que nós possamos achar que aquilo vai trazer, ser enganados por aquilo, né? Achar que aquilo vai trazer algo bom para a gente, achar que aquilo vai trazer entendimento para a gente, que o pecado não é tão ruim assim, comparado às consequências. E esse engano que Satanás tenta trazer através a voz da tentação, né? Vencendo a tentação, antes de pecar, Deus nos avisa. Assim como ele avisou a Caim em Gênesis 4, do versículo 6 ao 7, ele nos avisa também. Gênesis 4, do 6 ao 7. Aqui a gente vai ver que ele fala 3 coisas, né? Então o Senhor abordou Caim: por que estás furioso? E por qual motivo teu rosto está transtornado? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Entretanto, se assim não fizeres, sabe que o pecado espreita a tua porta, deseja destruir-te e cabe a ti vencê-lo. Então, a primeira coisa que Deus fala aqui: se procederes bem, não é certo que serás aceito. Deus diz para Caim: se você fizer aquilo que eu estou mandando, aquilo que eu estou te pedindo para fazer, você vai ser aceito. Eu vou te acolher e te guardar pela obediência que você tem. A gente estava comentando sobre isso em casa, na célula, ontem, que Deus, ele quer de nós obediência. Para nós termos paz, nós precisamos de obediência, porque Deus nos acolhe quanto a isso. E ele fala aqui em Caim: ó, se você proceder bem, eu vou te colher. Todavia, se procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti. Não é o mundo, não é a tristeza, é o seu desejo que é contra você. E o terceiro: mas a ti cumpre dominá-lo. Nós devemos refrear os nossos desejos. Ah, mas como que a gente faz isso? É aquilo que eu quero voltar a lembrar disso. As vozes de muitas águas. Nós devemos aproximar quanto mais perto da água nós estivermos, mas a gente vai deixar de ouvir as outras coisas que não pertencem a Deus, que nos fazem desviar do caminho dele, né? Um exemplo disso, de como refrear os desejos, que eu acho incrível também, está em Gênesis 39, no versículo 7. E a gente vê a história de José, né? Muitos aqui conhecem que José foi um dos 12 filhos de Jacó, que foi vendido como escravo, e Deus livrou ele de ser morto, né? Porque os irmãos estavam planejando matar ele, mas ele, por direção de Deus, foi vendido como escravo, foi até a casa de Potifar, e na casa de Potifar ele ficou servindo como chefe da casa de Potifar, como mordomo na casa dele, né? Potifar gostava tanto dele, confiava tanto nele, que não se preocupava com as coisas dentro de casa. Às vezes deixava até José sozinho, cuidando da casa de Potifar, né? Potifar era um general, se não me engano, do exército de Faraó, né? Versículo 39, no capítulo 39, versículo 11 e 12 de Gênesis. Ora, certo dia, José veio para casa para fazer o serviço, e não havia na casa nenhum dos domésticos. A mulher agarrou-o pelo manto e o voltou a apelar: venha, deita-te comigo. Contudo, ele fugiu da casa apressadamente, deixando o manto preso à mão da mulher.
José, a gente vê um pouco mais para trás, José foi tentado várias vezes. Todo dia a mulher de Potifar convidava ele para deitar-se com ela. Só que José falava, não, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer isso. E um dia não tinha ninguém na casa, estava sozinho, estava só os dois. E a mulher veio e agarrou a José, né? Ele teve que sair correndo ali para fugir daquela tentação. A tentação, ela persiste sobre nós. Essa parte de... Eu vi uma coisa interessante nisso, né? Passou aquele processo da mulher tentar José todo dia. Depois não tinha ninguém na casa e ele teve que fugir para fora. Por que José fugiu para fora? Por que simplesmente ele não saiu correndo e foi para algum outro canto da casa? Ou então para onde tinha gente? Ele saiu para fora para ouvir a voz de Deus. Não no sentido literal, eu vou lá para fora para orar e ficar ajoelhado lá. Mas ele tinha ali uma oportunidade. Muitas vezes a gente tem medo da tentação por conta das consequências, às vezes, do escândalo que a tentação vai trazer para a gente. A gente tem medo dos homens, o que os homens vão falar da gente. Como que vai ficar o nosso caráter depois de pecar, depois do irmão ver que eu fiz algo errado? Mas e quando a gente tem a oportunidade de pecar e ninguém sabe? José estava ali todo dia, tinha gente dentro da casa e às vezes poderia estar temendo a um homem. Mas José fala, como poderia eu cometer tamanho pecado contra Deus? Ele fala que Potifar tinha a esposa dele, ela era a esposa de Potifar e não era dele. Ele não podia pecar contra Deus. É por isso que José consegue fugir daquela tentação, porque ele não temia aos homens, não temia a oportunidade, não estava esperando a oportunidade de estar sozinho com a mulher de Potifar para poder pecar com ela. Ele temia a Deus. Nós devemos ser assim, devemos ser pessoas que, tanto na frente dos homens, quanto sozinho, quando temos a oportunidade de pecar, nós devemos escolher o que é certo fazer. E fugir daquele local, porque a tentação vem, não é pecado você ser tentado, Jesus foi tentado. O desejo, ele vem, é algo humano. A fome vem, mas se você não dominar a fome, você comete o pecado da gula. Os desejos carnais, às vezes ele vem na nossa vida, só que cabe a ti dominá-lo. Jesus falou isso para Caim. Então, para a gente fechar aqui, né? Josué teve a oportunidade, mas preferiu ouvir a voz de Deus. E um último versículo que eu queria usar para a gente fechar essa mensagem está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22. Paulo também adverte a Timóteo quanto a isso, né? Timóteo era um jovem discípulo de Paulo, né? Pregador. E Paulo fala sobre isso para ele. 2 Timóteo 2, 22. Foge igualmente das paixões malignas da juventude e segue a justiça, a fé, o amor e a paz em comunhão com os que invocam o Senhor de coração puro. A Bíblia não fala para a gente resistir à tentação. A Bíblia fala para a gente resistir ao diabo. Da tentação a gente foge. O diabo a gente resiste, a tentação a gente foge. Meu pai falava sempre com a gente, né? Fugir do mal e da aparência do mal. Se você está indo para principalmente jovem, acontece muito isso, né? Se você está indo para uma festa e às vezes seus amiguinhos estão lá, né? Seus amigos, né? Falar amiguinhos, seus amigos estão lá. Eles têm uma capacidade muito grande de te influenciar. São muitas vozes que estão ali tentando te levar para algo que é comum para eles. Mas se Deus falou para você não fazer aquilo, não faça. Fuja. Se aquilo você vê a tentação se aproximar, como Eva viu, como Caim viu a tentação se aproximar, como José viu a tentação se aproximar, como todos nós vemos, fuja daquilo. Você será vitorioso. E pela obediência de seguir a voz de Deus, não seguir a voz da tentação, Ele vai te acolher, Ele vai te guardar,
Ele vai te proteger em tudo quanto você fizer, né? Amém? Queria convidar os irmãos a ficar de pé, queria orar. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela palavra que o Senhor tem transmitido em nossos corações. Que essa verdade possa conduzir a nossa vida, ó Pai. Que nós possamos ser levados pela voz de muitas águas, estarmos próximos da voz do Senhor, ó Pai, a ponto que nada mais interfira no nosso coração. Que nosso desejo possa estar focado no Senhor, Deus. Que nós possamos fugir do mal e da aparência do mal. Ensina-nos, ó Pai, a andar em retidão nos Teus caminhos, ó Pai. Coloca a Tua palavra nos nossos corações. Encha-nos com o Teu Espírito Santo, ó Pai, para que nós possamos ser cada vez mais filhos do Senhor. E transmitir a Tua voz. Que nós possamos ser, ó Pai, um manancial que transmite essa voz de muitas águas. Que nós possamos ser, ó Pai, um manancial que transmite essa voz para as pessoas, influencia elas, trazendo paz, trazendo amor, trazendo perdão para cada uma delas, Deus. Nós te clamamos, Jesus, sobre nossas vidas, a paz do Senhor. Te clamamos, Jesus, sobre nossas vidas, o Teu perdão, o Teu amor, o Teu sangue. Que nós possamos ser cobertos pelo Teu sangue, ó Pai. E quando as pessoas olharem para nós, possam ver Jesus em nossas vidas. Possam ver que o Senhor transformou a nossa vida. Que nós não somos mais dominados pelas tentações do mundo. Que nós não somos mais dominados pelas vozes que nos influenciam para um caminho errado. Mas somos pessoas que têm um caráter de Cristo. Um caráter de uma pessoa digna de entrar no Teu reino, Pai. Nós clamamos que o Senhor venha trazer a Tua paz sobre nossas vidas. Quando nós iremos para nossas casas, ó Pai, o Senhor venha nos abençoar. Temos uma semana abençoada no Senhor, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Só para encerrar, o Juninho, quando leu aqui esse último versículo, só queria enfatizar esse finalzinho aqui. Siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam ao Senhor. Amém? Sabe o que está falando isso aqui? De comunhão, de nós estarmos próximos uns dos outros, pertinho do outro. Por isso que o Senhor fala assim, para a gente não fugir da nossa congregação, como é o costume de muitos. Como faz falta estar pertinho dos irmãos, como é gostoso poder ouvir a voz, poder orar com os irmãos, poder falar, estar aqui ministrando, falando, ouvindo vocês, orando, né, sabendo que cada um está bem. É muito bom, porque nós somos fortalecidos no Senhor. Essa força que nós temos vem do Senhor. Ele é quem nos fortalece. Por isso que Ele diz para nós estarmos juntos, seguir a fé com aqueles que juntos invocam o nome do Senhor. E a palavra do Senhor diz que essa casa seria chamada casa de oração para todos os povos. Amém? É um local onde nós nos reunimos para orar. Onde você pode olhar para o seu irmão e lembrar dele, falar assim, olha, o irmão está aqui, e você pode orar por ele naquela semana, durante essa semana que vai seguir. Você olha aí todos os seus irmãos que estão do seu lado, olha aí para o irmãozinho que está do seu lado, para o irmão, né? Que está do seu lado, irmãozão, né? Irmãozinho, né? Irmãozão mesmo, que está aqui, né? Do nosso lado, que o Senhor possa nos abençoar grandemente. Ore uns pelos outros, para que nós sejamos fortalecidos, e nós sejamos, como o Júnior falou, mais próximo da água. E assim o rugido das águas, que a voz do Senhor possa encher a nossa vida. E nós não vamos mais ouvir as outras vozes, nem das tentações, nem dos dilemas dessa vida, nem das dores, mas nós vamos ouvir o Senhor. Amém? Pai, nós te louvamos por este tempo maravilhoso, pela vida de cada irmão aqui presente, Pai. Porque o Senhor tem sustentado cada um aqui até agora, ó Pai. E nós sabemos que o Senhor não vai deixar que nenhum de nós nos percamos. Ó Pai, porque o Senhor tem sido, ó Pai, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia. Por isso nós invocamos o Teu nome. Senhor, nós invocamos o Teu nome nessa noite para que essa presença seja real na nossa vida. Que o Senhor esteja bem pertinho de nós, ó Pai, que a Tua voz seja como o som de muitas águas aos nossos ouvidos. E que toda tentação, tudo que não provém do Senhor, seja rechaçado, em nome do Senhor Jesus. Que nós possamos nos aproximar mais dos nossos irmãos. Mesmo agora neste momento em que nós não podemos estar muito juntos, ó Pai, mas nós podemos estar juntos em espírito, orando uns pelos outros, ligando uns para os outros, ó Pai, estando
a forma possível, Senhor, próximos uns dos outros, mesmo aqui na tua casa, Senhor. Como é bom estarmos juntos, orando ao Senhor, exaltando o teu nome, glorificando, porque o Senhor é o nosso Deus, a nossa rocha eterna, aquele que se fez homem e habitou entre nós, para que nós fôssemos livres do poder do pecado. E esse pecado não tem mais domínio sobre nós, e nós podemos fazer, como o Júnior disse, como aqueles pássaros estavam voando, sem forçar. Não é forçar para não pecar, porque nós temos o Senhor do nosso lado, e o Senhor nos leva a alçar voos altos, acima das tempestades, acima, Senhor, de tudo aquilo que vem para nos atrapalhar, e nós possamos estar acima de tudo isso, e plainarmos na tua presença, nas asas do Espírito Santo, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, as doces e ricas consolações do Espírito Santo seja sobre a sua vida, meu irmão. Receba nessa noite a paz do Senhor no seu coração, e tenha uma semana abençoada, maravilhosa de Deus na sua vida, em nome de Jesus, e dos seus familiares, em nome de Jesus, amém? Todo o povo de Deus diga amém.